Abramos a Escritura em Gênesis capítulo 48, a partir do verso 1. Nós, na medida em que formos caminhando na exposição, nós vamos ler alguns versos também no capítulo 49. Diz assim a Escritura: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José tem o teu filho, que é teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor, na sua eterna e perfeita ação de determinar as coisas, de nos conduzir na história, o Senhor resolveu nos amar, nos salvar e permitir, ó Deus, que esta graça que o Senhor faz e traz sobre a nossa vida também atinja a nossa família. E nesta manhã nós pedimos que o Senhor esteja pastoreando o nosso coração como membros de famílias que foram edificadas com teu propósito. Ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus nos mostra desde o início um Deus zeloso por aquilo que Ele determinou ter zelo. Até mesmo na ação judicial de Deus, em todas as coisas, Ele é gracioso e Ele é sábio. Nós não compreendemos, mas Ele continua sendo. Um dos propósitos principais de Deus ao nos fazer é, como também as demais coisas, para a glória dEle. E em meio à história, nós vemos a queda, um distanciar do propósito de Deus, e vemos que Deus vai restaurar aquilo que Ele deseja. E Ele faz isso através da escolha e da designação de uma família como povo de Deus. Fez isso com Adão, houve a quebra, o pecado. Deus faz promessa a Abraão e diz que esse homem seria um homem que abençoaria todos os povos da terra. E fala que ele vai ter uma descendência, uma família extremamente numerosa, e que ele vai cuidar destes. Ele e a sua esposa não podiam ter filhos, porque sua esposa era estéril. Mas Deus providenciou o meio que somente Ele pode fazer, e a sua esposa deu à luz a um filho chamado Isaque, que por sua vez casou com uma moça que era estéril também. E mais uma vez Deus promove um milagre. E de Isaque vão surgir 2 filhos, Esaú e Jacó. E esses 2 vão ter dificuldades entre eles. Como Abraão teve dificuldades. Em alguns momentos, quando Deus falava com ele, no começo da promessa, a gente percebe Abraão com o coração meio crédulo, mas ao mesmo tempo balançando, até que Deus formasse nele uma fé verdadeira. Isso, a Bíblia diz, foi-lhe imputado como justiça, a fé. Mas nós vemos lutas dentro da família. Ele teve problema com seu sobrinho e eles tiveram de se apartar. Depois que eles se apartam, Abraão e Ló, nós vemos que Isaque viu situações difíceis também dentro do seu lar, porque os seus filhos gêmeos também tinham um problema entre eles, problema de relacionamento, ao ponto de terem que se separarem, porque senão um deles poderia, por ira, ser morto.
E os filhos de Jacó? Os filhos de Jacó foram o número exato do propósito de Deus, 12, que vão se formar as tribos de Israel. Só que eles também viviam uma situação familiar conflituosa. Eles não admitiam a forma amorosa e zelosa que o pai tinha para o menorzinho, José, o famoso José, que depois vai ser conhecido como o José do Egito. Os irmãos quiseram matá-lo, tamanha ira que havia no coração deles. Eles jogaram ele no buraco, mas resolveram vendê-lo aos egípcios que passavam. E ele foi embora. E imagine o coração desses irmãos que venderam o seu irmão mais novo e ainda mentiu para o pai dizendo: ele morreu, está aqui a roupa dele toda rasgada, com sangue, foi uma fera que o matou. Certamente a consciência deles não ficou boa. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus diz que nós temos noção disso. Mas imagine o coração de José. Meus irmãos fizeram isso. A tristeza de ser colocado de lado pelos seus irmãos. Mas na providência de Deus, Deus permitiu que aquele José que foi enviado para lá fosse exatamente o salvador daquele povo que passava por muita fome. E José havia se tornado um grande governante abaixo unicamente do faraó. Diante disso, houve fome na terra do povo de Deus. E Deus providenciou que eles fossem levados para o Egito, para não morrerem de fome. E José acabou sendo um instrumento salvador daquele povo. Só que eles tinham que se encontrar. Quem? José, seus irmãos, o irmão que depois nasceu e o pai. E a mentira descoberta. E a expectativa é: agora essa coisa pega fogo. E é muito interessante como Deus trabalha o coração de José. Aquele homem resolve perdoar os seus irmãos e conviver com eles. E viver com eles. Trazer paz de novo dentro daquela família. E esse processo ocorre todo no livro de Gênesis. E agora, depois de Jacó já saber dos seus filhos e ter convivido com seu filho, José tem 2 filhos, Efraim e Manassés. E esses 2 filhos de José, o seu pai diz: venha, eu quero ver vocês. E diz aqui no texto que ele foi, levou os seus filhos. E Jacó fez isso, o avô daqueles meninos, porque ele queria abençoá-los. Ele queria transportar para eles o entendimento da promessa que Deus fez àquele povo, do qual eles faziam parte. Uma promessa de esperança, de restauração, motivo de adoração. E o que acontece? Ele leva os seus 2 filhos, mais velho Manassés, mais novo Efraim. E é dentro desse contexto de erros, de misericórdia e de perdão que Deus ensinou para essas pessoas que foram tratados por Ele como povo dEle. Eles aprenderam a confiar ainda mais no Senhor. Nós sempre sabemos que a história se cumpre segundo o propósito de Deus. Quem dificulta muitas vezes esse trâmite somos nós e o nosso pecado. Aquele que habita aqui dentro. Eu gostaria de rapidamente aqui nesses 2 capítulos, mais especificamente em alguns versos que leremos, mostrar que o relacionamento tratado, ele tem algumas expressões de bênção, no sentido de sermos instrumentos abençoador do outro. Nós temos, e certamente temos, entre nós, muitas famílias com problemas. Famílias de problemas com referência a relacionamento, convivência, ausência de perdão, mágoa profunda, amargura de alma, ira em alguns momentos, controlada em outros totalmente descontroladas e que gera outras coisas. Nós temos rebeldia dentro dos lares, às vezes pessoas que nunca imaginávamos agir assim. Mas agora eu quero mostrar para vocês que essa família tão vivida, tão envolvida com dificuldades,
ela foi tratada pelo Senhor. E há uma expressão no meio dessa família, onde as pessoas começam a tramitar agora no caminho e na suficiência da graça de Deus. Bom, o texto diz que Jacó disse ao seu pai, estamos aqui, Jacó doente, perto de falecer, e Jacó diz no verso de número 3, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos. Já ouviram isso aqui alguma vez no livro antes? Claro que sim. A mesma promessa que Deus fez para Abraão, foi a promessa que ele fez a Isaac e foi a promessa que ele fez a Jacó. E agora tem os seus 12 filhos e os filhos dos seus filhos, seus netos, e aqui tem 2 netos, netos importantes. E ele quer conversar com essas pessoas, ele quer conversar com esses que fazem parte da promessa, porque ele fazendo parte da promessa, a sua descendência também. E aí nós vamos para o verso 11, e diz o texto, então disse Israel a Jacó, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E a partir daqui nós vamos ver algumas atitudes que demonstram uma família tratada por Deus. Diz o texto que José, tirando os seus filhos dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. E aí José vai colocar os seus 2 filhos na presença do seu pai, que tinha problema de visão, para que ele pudesse expressar bênção, esperança para eles. E há uma atitude aqui que é muito importante e que eu vou colocar como uma característica de uma família tratada pela bondade de Deus, mas famílias que têm problemas. E a primeira delas é um toque, uma expressão física que demonstra aquilo que nós vivemos. Quando Jacó pega os seus netos e os coloca junto a si, e coloca a mão dele sobre os seus corpos, sobre os seus ombros, sobre as suas cabeças, antes de falar alguma coisa, esse gesto já falava muito. Um gesto que demonstra que aqueles que estão ali recebendo esse ato estão cientes do que significa, e aquele que ministra a graça na vida do outro, no sentido de levá-lo a compreender a profundidade da bondade de Deus, também. Quando Jacó faz isso com seus netos, e José com certeza muito feliz com aquela situação, ele estava fazendo um gesto que demonstrava carinho, respeito, honra, cumplicidade, amor, família segundo o coração de Deus. Uma família estruturada, uma família bem organizada, uma família onde as coisas estão sendo tratadas por Deus, ela, apesar dos problemas, ela não se separa. E quando as pessoas estão umas diante das outras, elas gostam de expressar fisicamente esse carinho. Nós estamos vivendo um tempo onde a convivência, o relacionamento humano, ele é muito frio, e cada vez mais frio. Ou, quando existe alguma coisa, expressão, ela não passa de mero formalismo. Mero formalismo. Afinal de contas, o que José estava entendendo que ocorria diante dos seus olhos, com seu pai e com seus irmãos? De que o seu pai estava demonstrando fisicamente, através daquele abraço de vô, que ele colocava sobre eles a expectativa do cumprimento da promessa, não de Jacó, não de José, não de Isaac, e nem mesmo de Abraão, mas a promessa de Deus a Abraão, a promessa de Deus a Isaac, a promessa de Deus a Jacó, a promessa de Deus a José, e agora para Manassés e Efraim. A minha família tem um hábito que é nosso, dos Rodrigues, e aqui temos alguns deles.
Na minha família é hábito, quando a gente se encontra, trocar beijos. Isso é muito comum entre nós. Eu me lembro que um tempo atrás, meu primo passando na porta, aqui nos cumprimentos, ele me deu um beijo no rosto, na face. Tinha uma pessoa atrás e ficou, parece que meio escandalizado com aquilo que estava acontecendo. Um homem barbudo dando um beijo no outro homem barbudo. Que coisa estranha. Aí eu disse, ele é meu primo, tá? Nós temos esse hábito na nossa família. É uma expressão física, é uma expressão de aproximação. Esse negócio de colocar o filho no colo e ensinar, esse negócio de chegar próximo e colocar a mão sobre aquele que está trêmulo, ou de simplesmente dizer no momento de aflição, estou aqui. Isso tem a ver com uma família que foi libertada de situações desfavoráveis. E nós devemos esperar que isso ocorra na nossa família. Só que o texto, ele nos fala também de alguma coisa que aconteceu. Observe bem que no verso de número 15, do capítulo 48, o texto diz que José foi abençoado. É interessante que diz o texto que José foi abençoado, mas as mãos foram colocadas sobre Manassés e Efraim, os filhos de José. Mas isso significava que Deus estava honrando a José através dos seus filhos. E isso é muito importante. Então agora nós encontramos o vovô Jacó falando palavras que abençoam. No verso de número 15 diz, e abençoou a José dizendo, o teu Deus, em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Uma forma especialíssima que Deus estava usando para que pudesse ter um relacionamento edificante, abençoador. Ele fala a respeito da promessa de Deus dada ao povo de Deus. É aquela comunicação entre nós, família cristã, onde nós temos a preocupação de sempre buscar as palavras das promessas de Deus para edificar aquelas pessoas que estão dentro do nosso lar. É muito mais fácil, quem sabe, podemos pensar assim, é mais fácil eu ir pelo menos uma vez na igreja, ou domingo, manhã e noite, e beleza, eu já fiz com a minha parte, levei a minha família para ouvir a Escritura. Isso não é nada mais do que a sua responsabilidade bíblica no dia do Senhor. Isso é colocado como lei de Deus. O que Deus diz é que pais, eles têm que ensinar os seus filhos, têm que inculcar a sua palavra na mente dos seus filhos, têm que colocar nos umbrais das portas a palavra de Deus. Eles devem usar filactérios e pedaços da Escritura dependurados na sua fronte e tudo mais, porque isso tudo aponta para a palavra de Deus, aquela que é a fundamentação de tudo aquilo que se deve viver. E o texto diz que isso é função dos pais. Mas a Bíblia também diz que com a nossa boca temos que edificar os outros. Nós vemos, por exemplo, em Efésios capítulo 4, verso 29, o texto diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente, que for boa para edificação. E o texto termina, conforme a necessidade, na hora certa, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu tenho que transmitir graça ao falar com alguém, principalmente da nossa família. Há aqueles momentos que os nossos filhos precisam ser confrontados com a Escritura. Os maridos, em alguns momentos, devem ser confrontados pela Escritura, as esposas. Seja lá quem for, nós precisamos praticar a solução dos problemas relacionais
com a palavra de Deus, como verdade, como promessa. Da mesma forma que alguém que se aproxima de você aqui na igreja e diz: as coisas não estão boas lá em casa, e você diz: puxa, fique em paz, coloque isso diante de Deus, Deus cuida do seu povo, e você traz aquela palavra onde você faz com que os olhos dessa pessoa olhem para o alto, e espere de Deus toda a resposta, toda a bondade, toda a possibilidade de paz. Essa mesma coisa que você diz baseado na palavra de Deus, são as mesmas palavras que você deve dizer dentro da sua casa. E dessa forma, edificar o seu lar. Na hora de falar em casa, muitas vezes nós ficamos tão à vontade em casa, que nós nos esquecemos que em casa não tem que falar, que temos que falar da palavra de Deus. O momento, o ímpeto, a discussão, a capacidade argumentativa, a necessidade de vencer ideias. Faça isso não. Quando tiver alguma coisa para dizer, baseie-se na palavra de Deus. Foi isso que Jacó fez. Ele diz: foi feita uma promessa ao bisavô, ao avô, aos seus pais. Foi feita uma promessa, e é esta a promessa que eu faço vocês se lembrarem agora. Isso é muito difícil na prática, porque nós temos uma tendência de rapidamente resolver os nossos problemas, e não gastamos tempo para perguntar para Deus: Senhor, que problema é esse? E o que o Senhor fala a respeito disso? Nós somos rápidos no gatilho da língua, na hora de argumentar uns com os outros, mesmo, principalmente quando existe desavença. Tenha zelo, cuidado. Jacó queria abençoar os seus netos, ele os levou à Escritura, ele os levou à promessa de Deus. É assim que fazemos dentro do nosso lar. Mas o texto nos fala de algo mais. O texto fala no verso 15 e 16, mais no finalzinho do 16, que a bênção que ele está transmitindo aos seus netos é a bênção que foi dada a Abraão e a Isaac, a José, e agora aos meninos, Manassés e Efraim. Eu fico pensando, qual é essa bênção que veio lá de trás e que significa muito, significa demais, porque a bênção que Deus colocou sobre aquela família era uma bênção tão maravilhosa, de proteção, de crescimento, de influência, que aquela família haveria de abençoar o resto do mundo, todos os povos, diz Gênesis capítulo 12. E ele está mostrando que eles fazem parte desse privilégio de ser o povo de Deus. O povo de Deus é o povo de Israel, no qual no Antigo Testamento é simplesmente um povo, os judeus, mas que hoje o verdadeiro Israel, segundo Gálatas capítulo 3, é a igreja, o somatório daqueles que amam a Cristo e creem nele como Salvador. E quando isso acontece, essas pessoas são identificadas com a promessa, elas são identificadas pelo nome. Eu sou bisneto de Abraão, eu sou neto de Israel, eu sou filho de José. E era exatamente isso que ele estava tentando levá-los a compreender. A preocupação aqui é honrar aquilo que foi recebido. A igreja é formada por famílias. E aqui no meio da nossa igreja, nós temos famílias grandes e que continuam crescendo. Alguns dizem que a gente tem que ter muito cuidado quando fala de alguém na igreja, porque pode ser parente de alguém, pode ser parente dele. Então, ser cuidado, porque o negócio aqui é tudo misturado. Graças a Deus, é esse o propósito dele mesmo. Mas observe bem que eu tenho que honrar esse nome. Jacó foi tratado por Deus. Lembram da luta dele com Deus? E Deus o toca e diz: ei rapaz, acorda,
Eu sou Deus, que você está tentando fazer as coisas do seu jeito, porque ele tentou durante a vida dele toda. Fez acordos desnecessários e errados com seu irmão e perdeu a identidade familiar, teve dificuldades no casamento, teve que casar com 2 mulheres, muita coisa. Mas Deus transforma o coração daquele homem, o faz prostrar na presença de Deus, e Deus viu que houve mudança naquele coração por graça, e mudou até o nome dele. Você a partir de agora será Israel. E agora Jacó está testemunhando de que aquela promessa que o fazia viver, era uma promessa que foi dada a ele, mas também foi dada ao seu avô e ao seu pai. E ele tinha prazer em compartilhar isso. Mais do que isso, ele valorizava. Pensando quanto à igreja e quanto à família. Quanto à igreja, nós honramos o nome do povo de Deus, na medida em que honramos a palavra do Senhor, a graça colocada sobre a nossa vida, e temos a intenção maior de sermos instrumentos de bênção na vida dos nossos irmãos. Antes de tudo, cuidando de nós mesmos. Marido, você quer edificar a sua esposa? Cuide-se. Esposa, você quer abençoar o seu marido? Cuide-se. Filho, você quer honrar o seu pai e a sua mãe? Cuide-se, porque através da sua atitude, você vai ser reconhecido como filho, como marido, como esposa. Você será conhecido como alguém que tem uma identidade que caminha junto. É o filho, a filha do Milton. E esse filho tem prazer, porque ele valorizou aquilo que Deus deu. Uma família formada sobre os fundamentos da verdade. Valorizou isso. E Jacó disse: eu tenho algo para dar para vocês, mas eu recebi lá de trás, eu estou transmitindo para você. E essa é uma verdade. Ontem eu fiz o casamento de uma outra sobrinha, a segunda esse ano. E eu estava falando sobre isso com eles. Se vocês querem ser instrumentos de Deus na vida um do outro, cuide da sua vida, da sua fidelidade, da honra que tem que prestar à sua esposa, ao seu marido, e coisas dessa natureza. Quanto à igreja, nós devemos valorizar assim, como também na família. Partindo para o final, depois que Jacó abençoou os seus filhos, os seus netos, ele passa no capítulo 49 a abençoar o restante dos seus filhos. E é muito interessante porque esses filhos foram aqueles que mentiram para ele. Esses filhos foram aqueles que causaram muita dor no seu irmão mais novo, José. Agora, depois do problema tratado, com misericórdia, com perdão, nós vemos as coisas acontecendo. E Jacó vai abençoar os seus filhos. Se você olhar o capítulo 49 inteirinho, você vai ver que ele cita um por um. Olha só, capítulo 49. No verso 3, Rúben. No verso 5, Simeão e Levi. No verso 13, Zebulon. 14, Isacar. 16, Dan. 19, Gade. 20, Assé. 21, Naftali. 22, José. E 27, Benjamim, que nasceu depois de José. A cada um dos seus filhos, ele tem uma palavra de discernimento do que Deus tem reservado para aqueles filhos dele. Ele está ansiando para que aquela que foi a demonstração do propósito de Deus na vida dos seus filhos fosse conhecida e fosse por eles buscado como alvo. Pai zeloso, vô zeloso, e a orientação de Deus sobre eles. Mas olhem comigo o verso de número 28. Diz: estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. E aqui vem o final de tudo. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia.
Quando nós vivemos momentos de crise relacional, a tendência é de ficarmos egoístas e de termos uma necessidade de convencer o outro de que você tem um interesse maior ou direito maior nessa desavença. Isso é tão sério que nós temos a tendência de afirmar isso, de sustentar isso. E nós podemos cair em vários erros, como por exemplo, conversar com as pessoas para que essas pessoas façam parte da sua argumentação, ficando do lado das suas palavras. Tem outras formas de se fazer isso. Eu leio bastante, não para resolver o problema, mas para ser reconhecido como alguém que conhece da matéria. Estas coisas não são resolvidas assim. Não são. São resolvidas de uma outra forma. Resolvido como uma esperança certa de que Deus tem propósito na vida de todos nós, e o primeiro deles é nos fazer seu povo, nos salvando através da fé em Cristo Jesus. E nada é maior do que isso. Todos os filhos dele receberam uma palavra diferente uns dos outros, mas cada um deles recebeu aquilo que Deus tinha preparado para cada um deles. Nós precisamos entender isso. O seu filho não necessariamente tem que ser o que você gostaria que ele fosse na área profissional, mas você deve ajudá-lo a encontrar isso. A sua esposa tem sonhos pessoais, tem sonhos acadêmicos, tem sonhos sociais, tem sonhos eclesiásticos, e o seu marido também. Ajude-a a encontrar o propósito de Deus e coopere com isso, dando a cada um segundo a bênção que lhes cabia. Deus precisa usar de graça sobre a nossa vida e nos ajudar a ter um compromisso familiar, eclesiástico, incondicional. Concluindo e aplicando. Qual é o problema? Essa é a pergunta. Qual é o problema que martela alguns relacionamentos difíceis que você teve e que ainda traz consigo mágoas, tristezas e coisas dessa natureza? De repente, o problema aconteceu até mesmo dentro do carro vindo para a igreja, ou dentro de casa arrumando os meninos para virem para a igreja, ou a filha que sempre para passar uma maquiagem a mais, e naquela hora ela diz, não deu certo o batom com a roupa, e ela volta lá, e a hora que aparece 2 minutos depois, com uma totalmente diferente. E você ficou nervoso. Coisa simples, mas nós poderíamos citar outros problemas. Nada disso é maior do que o fato de Deus nos ter feito a família dele. Nós somos muito mais importantes, pessoas, do que circunstâncias. E isso se aplica dentro do nosso lar, da nossa família. Não permita que aquele parente que você teve uma rusga, uma situação difícil, seja desprezado. Porque na hora que todas as coisas passam, a possibilidade é de você ter vontade de conviver com essa pessoa. Uma prima ontem mostrou no celular dela, sei lá quantas fotos. O encontro da família Marques, lá de Araguari, viu, Fernando? Família Marques. Minha família é Marques, lá em Araguari também, por parte da minha tia. E eles fizeram um encontro num lugar muito lindo, em Uberlândia. E ela me mostrando algumas fotos, dentre elas, de pessoas que não se viam há muito tempo. E eles conseguiram achar todos os membros da raiz deles. E foram todos para esse encontro. Mas foi um tempo onde as pessoas tiveram que enfrentar uns aos outros. E ela disse, nunca vi algo como isso. Nunca vi algo como isso. E esse grupo não é um grupo evangélico, mas que se chama de cristão pelas razões que eles têm. A grande verdade não é a religiosidade, mas quem eles são. E ela disse, na hora do vamos ver,
essa raiz histórica e de sangue, fala muito alto. Sabe quem deu significado para isso? Deus. Porque família é a ideia dele. Na hora do vamos ver e das dificuldades, é a família que vai ser o apoio, seja ele na área que for. Essa é uma grande verdade. Como servo de Deus, Pai, me ajude para que eu possa expressar amor para com aquelas pessoas que o Senhor colocou para eu conviver. Coloque nos meus lábios a sua palavra, para que ela seja a primazia nas nossas conversas. Ajuda-me a ser bênção, instrumento de bênção na vida do outro, cuidando de mim mesmo. E Senhor, dê-me sabedoria para que eu possa tirar as pedras dessas pessoas que eu amo, para que elas trilhem o caminho da graça. Essa deve ser a nossa expectativa. E desta forma, Deus continua a tratar os nossos relacionamentos. Desavenças? A partir daqui nós vamos ter muitas outras no livro de Êxodo. Mas nenhuma delas foi mais importante do que a promessa e a graça de Deus aplicada no coração da sua família, do seu povo. Lembre-se disso. Vamos orar. Ó Deus, nós sabemos que todos os relacionamentos que o Senhor nos dá, principalmente o familiar e o nosso relacionamento com o Senhor, é advindo, é proveniente, ó Pai, da Tua graça. E queremos, em nome de Jesus, pedir que tenhamos a possibilidade, a condição de sempre ver a Tua graça, a Tua promessa e o valor do outro como sendo mais importante do que situações, do que lutas humanas. Ó Deus, nós precisamos de famílias estruturadas, restauradas. Ajuda aos pais que têm filhos que não são crentes. Acalenta os seus corações e permita que esses pais possam continuar com perseverança a orar por seus filhos e a serem testemunho para eles. Ajude, ó Deus, aqueles cônjuges que têm problemas entre eles. Ó Senhor, permita que eles possam ter essas características restauradas através da Tua graça. Mas acima de tudo eu peço que o Senhor trate o nosso coração. O Senhor trate a essência da nossa alma e que o Senhor coloque no coração de cada um de nós a vontade de ser instrumento de bênção na família e nos relacionamentos que o Senhor nos coloca. Ensina-nos a nos arrepender. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos, ó Pai, a ter gozo nas Tuas promessas e nas realizações delas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.